Glória a Deus. Amados irmãos, tenham todos um bom dia. Estamos de volta às lives, Graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse vossas Bíblias no livro de Êxodo, versículo 14, a partir do verso 13 até o verso 16. Depois a gente continua no capítulo 24, para a honra e glória do Senhor Jesus. Êxodo 14, a partir do 13, diz o seguinte: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais verei para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clama a mim? E disse aos outros filhos de Israel que marchem: Tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fez que os filhos de Israel passem pelo mar, pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele através dele, e glorificarei em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavalos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificar em Faraó, não nos seus carros e nos seus cavalos. Capítulo 24. Depois disse a Moisés: Sobe ao monte tu e Arão, Nadab e Abiel, e 70 dos anciões de Israel, inclina-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os seus estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disse: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocausto e sacrifício ao Senhor, sacrifício pacífico de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e o pôs em bacias, e outras metade do sangue expandiu sobre o mar, e tomou, e livre do concerto e a lei aos ouvidos do povo. E eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e expandiu sobre o povo e disse: Eis que o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiel, e 70 dos anciões de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira,
e como o receber do céu a sua claridade. Porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedras, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levantando-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur fiquem convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. E subindo Moisés o monte, e a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor. Subiu o monte Sinais, e a nuvem o cobria por 6 dias. E ao 7º dia chamou Moisés do meio da nuvem, e pareceu a glória do Senhor. Era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu o monte, e Moisés estava no monte 40 dias e 40 noites. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, neste momento, Senhor, te agradecemos por mais uma vez poder fazer a tua obra, por mais uma vez falarmos do teu poder, Senhor Jesus. Sabemos da tua capacidade de governar, sabendo que só tu és rei sobre a terra, Senhor. Deus Santo, me usa para que eu possa conduzir a tua palavra segundo os teus mandamentos. Não faz a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, através do teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, o que essa passagem bíblica nos ensina? O que ela vem a nos ajudar nos dias de hoje? Aqui em Êxodo, no capítulo 14, a partir do verso 15 ao 17, diz o seguinte, que Deus ele escolhe Moisés para conduzir o povo pelo deserto a sair do Egito. A Bíblia diz que o povo foi aprisionado no Egito por 400 anos. E Faraó, ele não queria libertar o povo. Foi preciso que várias pragas acontecessem sobre o Egito para que ele liberasse o povo. E ele só libera o povo depois de perder seu filho. Quando Deus tira aquilo que Faraó mais ama, ele se enfurece de uma forma tão grande que passa a perseguir o povo de Israel. E quando o povo chega diante do mar, achando que não havia mais esperança, não havia para onde seguir, alguns chegaram até a afirmar que era melhor que eles tivessem continuado sendo escravos no Egito. E Deus, ouvindo aquilo, ele honrou seu servo, fez com que Moisés erguesse o seu cajado e o ordenou para que o mar se abrisse, e o povo de Israel passou. Quando os soldados egípcios colocaram seus pés dentro do mar, o mar se fechou e afogou todos eles. E dessa segunda passagem, do verso 24, capítulo 24, há um versículo que me chama a atenção, aqui o número 4. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã e de madrugada
e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Irmãos, oração forte é durante a madrugada. Se você tem um propósito com Deus, se você quer alcançar uma bênção, busca o Senhor de todo o seu coração durante a madrugada. Curva-se a Ele, entrega para Ele aquilo que tu deseja, a tuas necessidades. Deus, Ele conhece a tua necessidade antes mesmo de tu pedir. Ele sabe o que precisa do teu coração. E trazendo essas palavras para os dias de hoje, a gente nota que o mundo lá fora, nos dias de hoje, está parecido com os dias de Noé. Quando Deus pede para que Noé construa a arca, Ele pede porque a humanidade ela está toda corrompida, a humanidade ela está entregue aos desejos carnais, a humanidade ela vive uma matança desenfreada, onde a vida já não faz mais sentido, onde a vida ela é tirada de uma forma tão banal e sem explicação. Assim era nos dias de Noé e assim são nos dias de hoje. A gente sabe que a violência lá fora ela está se agravando de uma forma tão grande, de uma forma tão enorme, que as autoridades perderam o controle. Por mais que eles falam que está tudo bem, que está tudo controlado, não está. A gente sabe que a realidade é essa. Mas para eles é fácil afirmar porque eles estão bem guardados em suas casas. E nos dias de Noé era assim. Deus chama Noé, Deus convida Noé a construir uma arca. Essa arca demorou cerca de 120 anos para ser construída. E quando é concluída, Deus pede para que Noé coloque dentro dela um casal de cada animal e coloque dentro dela seres humanos de coração bom. Só que Noé não encontrou um só ser humano de coração bom, a não ser ele e sua própria família. O que eu estou querendo dizer com isso? Noé, ele não viu obstáculo, ele não buscou dificuldade, ele não fez pergunta para Deus: como que eu vou construir essa arca? Onde estão os pregos? Onde há o martelo? Onde estão os meus ajudantes? Onde está o projeto? Não. Noé não fez nada disso. Ele simplesmente obedeceu à voz de Deus e concluiu a sua vontade. E o que é mais curioso também nessa passagem é que nos dias de Noé foram 40 dias e 40 noites, o dilúvio. E nos dias de Moisés também foram 40 dias e 40 noites que o povo vagava pelo deserto até encontrar a sua vitória. Moisés, ele tinha um ajudante chamado Josué. Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Quando Moisés morre, Deus dá a missão a Josué da terra prometida. E Josué segue a linhagem de Moisés. Moisés, ao contrário de Noé, ele sempre indagava Deus. Ele dizia: Deus, como que eu vou provar para Faraó? Como que eu vou fazer para que ele liberte o teu povo? E Deus dizia: simples, Moisés, faz aquilo que eu te ordenar, faz aquilo que eu te pedir para que tu faça. E assim Moisés fez. Quando vieram os sinais, Deus simplesmente dizia: Moisés, cajado no chão, transforma-se em cobra. Pega no rabo, volta a ser cajado. Moisés, põe a mão no teu braço, o braço ficará leproso.
põe novamente, e eu retirei a lepra. E assim foi. Várias vezes, quando Deus colocava os sinais para Moisés, para que eles a buscassem e mostrasse para Faraó a obra de Deus sobre ele, era dessa forma. Moisés ele ficava sempre interrogando a Deus, sempre perguntando como que ele ia fazer para que Faraó libertasse o povo. E Deus assim o fez, e Deus assim o mostrou. E quando Moisés busca o Senhor Jesus durante as madrugadas, daquela época, Josué, seu servo, ele sempre fazia aquilo que Moisés pedia para que fizesse. Sempre acalmava o povo, porque o povo ele estava um pouco sem fé. E nos dias de Noé era dessa forma, o povo eles já viviam sem fé, eles não serviam mais a Deus, eles simplesmente cultuavam a Deus criados por mão de homem, eles simplesmente faziam as suas próprias vontades, faziam a vontade do inimigo. E no momento que você renuncia à vontade de Deus sobre a tua vida, que você passa a fazer a vontade do mundo, simplesmente as obras más, elas começam a cair sobre tua vida, elas começam a te consumir de uma forma tão grande e você acaba que se entregando aos desejos carnais, você acaba se entregando ao Deus Mamon, que é o dinheiro. E nos dias de Noé foi assim. Nos dias de Noé aconteceu dessa forma. A humanidade ela estava toda corrompida, ela estava entregue aos desejos carnais, aos bens materiais. Nos dias de Moisés, quando o povo era escravo do Egito, era dessa forma. Faraó, ele se achava a autoridade maior sobre o Egito, ele se achava de uma forma tão grande, ele se gloriava tanto por ser rico, por ser poderoso, que começou a maltratar o povo de Deus, começou a passar por cima do povo de Deus. E Deus tinha que usar seus líderes, pessoas escolhidas por eles, para fazer com que a humanidade acreditasse que Deus ainda existia. Por isso que ele usou Noé para construir a arca. Por isso que ele usou Moisés para conduzir o povo à passagem do Mar Vermelho. E saindo dos dias de Moisés, saindo dos dias de Noé e vindo aos dias de Jesus, a Bíblia pede para que nós leiamos no Evangelho de João, a partir do capítulo 4, que diz assim: E quando o Senhor estendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia batismos mais discípulos do que João, e ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à idade que Jacó tinha dado o seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu, judeus, me impedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E respondendo, disse-lhe: Se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu
e te pedirás, e ela te darás a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens o que atirar, tu não tens como tirar a água, pois a terra, a água viva te dou. E és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer um que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe dei se fará nela uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. E disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é o teu. Isso disseste com verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vos dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: Crei-me que a hora vem, e que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vos adorais o que não sabeis, nós adoraremos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Irmãos, essa passagem, ela nos mostra que Jesus, tendo sede, ele se dirigiu até um poço. E por coincidência, aquele poço ele foi deixado por Jacó para seus sucessores. E quando Jesus se aproxima do poço, lá existe uma mulher de Samaria. Essa mulher, ela vivia com o coração triste, com o coração amargurado. Mesmo ela já tendo 5 maridos, o 6º não era seu esposo. E Jesus pergunta para ela sobre seu marido. Ela disseste: Eu não tenho marido. Ele disse: Falaste bem. E quando ela dá a água para Jesus, que ele mata sua sede, Jesus oferece para ela a água viva, a água do arrependimento. E ela disse: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondendo disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam nesses montes, e vós que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crei-me que a hora vem, e que nem deste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. O Senhor Jesus, ali, ele começa a libertar aquela mulher do pecado. Ele começa a mostrar para ela a verdadeira fonte de água viva. Jesus era a própria fonte de água viva. As pessoas que passaram a acreditar em Jesus, as pessoas que passaram a crer em Jesus, bebiam da sua água, que simbolizava as suas palavras, os seus milagres, aquilo que Jesus fazia sobre a terra. Essas pessoas, elas alcançavam a salvação. Nós temos a missão hoje de levar essa palavra adiante, assim como Deus mostrou para Noé, e assim como Deus mostrou para Moisés nos seus dias.
E assim como o próprio Jesus pregava seu evangelho por toda a terra. Quando Deus escolhe Noé para fazer a arca, ele escolhe um homem de coração puro. Quando Deus escolhe Moisés para salvar o povo do Egito, ele também escolhe um homem de coração puro. E quando Deus, nos tempos de Jesus, Deus procurou sobre a terra um homem que fosse capaz de livrar a humanidade do mal. Mas assim como foi nos dias de Noé, a humanidade toda corrompida, assim como foi nos dias de Moisés, a humanidade escravizada, e assim como foi nos dias de Jesus, Deus não encontrou esse homem. Por isso que Deus, querendo demonstrar o seu amor por nós, ele entregou o seu filho, seu único filho, para morrer numa cruz por nós. E quando Jesus ele é conduzido pelo diabo ao deserto, que o diabo começa o tentar, oferecendo a ele bens materiais, oferecendo a ele riqueza, fama e poder, Deus simplesmente ele quis mostrar para nós o seguinte, que para o mundo o que importa não são as palavras de Deus, mas para o mundo o que importa são os bens materiais, é o ter, é o consumir, é o querer ter mais. E a humanidade ela começa a se corromper dessa forma, quando se entrega de coração ao luxo, quando se entrega de coração aos prazeres, quando se entrega a querer ter mais, a querer possuir mais. Por isso que Deus mostrou o seu Filho Jesus Cristo. E o que importa, na verdade, não são as coisas desse mundo, não são os bens materiais, não são as coisas terrestres, mas o que importa para nós é alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. Por isso Jesus ele passou todo o sofrimento aqui na terra por mim e por você, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. E há uma curiosidade, nos tempos de Noé foram 40 dias e 40 noites. Nos tempos de Moisés foram 40 dias e 40 noites. Nos tempos de Jesus também foram 40 dias e 40 noites. E Deus, ele usou várias pessoas para mostrar a sua verdadeira palavra. Deus, ele sempre usava seus servos para ser exemplo para seus filhos. E nos dias de hoje, tanto eu como você, nós temos essa missão de mostrar a verdadeira face, de mostrar a verdadeira palavra para o Senhor Jesus. Todos os pastores evangélicos, eles têm essa missão. Todos os pregadores da palavra de Deus, eles têm essa missão de mostrar para o povo, de libertar o povo desse mundo pecaminoso, mostrando a ele a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira face. E não importa o sofrimento que nós venhamos a passar nessa terra, não importa o que está acontecendo nos dias de hoje, essa guerra desenfreada lá fora nas ruas. O povo de Deus, ele tem que andar nos seus caminhos, ele tem que escolher o caminho certo, que é o caminho que vai nos conduzir à salvação. Porque Deus, ele põe um escudo sobre nós, porque Deus, ele coloca sobre seus servos a sua proteção, a sua fé. E nós temos que fazer isso, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas serão acrescentadas sem que nós as procuramos. Se nós passamos a viver assim, desta forma, servindo a Deus, o adorando em espírito e em verdade, não servindo a Deus criado por mãos de homem, não colocando seres humanos de carne e osso, fazendo os altares para essas pessoas, adorando seres humanos, cantores famosos. Deus não se alegra com isso, irmão. Deus se alegra em nós adorarmos e exaltarmos o santo nome do Senhor Jesus. Irmão, pega a tua cruz, coloca ela nas costas
e leva a palavra de Deus a toda criatura. Anuncia a volta do nosso Senhor, porque os dias, os sinais, eles estão se consumindo, eles estão em todos os lugares do mundo. O que está acontecendo hoje, Jesus nos alertava sobre isso, sobre a vinda novamente. Ele não revelou de que forma ele viria, ele não revelou o dia que ele viria, mas nós temos que estar preparados, nós temos que estar com os 2 pés firmados na rocha, para que possamos subir para a glória com ele. Não importa o que está acontecendo no mundo, não importa o que está acontecendo lá fora, o que importa é o que nós temos aqui dentro de nós, é o nosso coração que precisa ser renovado. Se eu não sou capaz de mudar a realidade lá fora, se as autoridades não são capazes de mudar o que há lá fora, com certeza eu sou capaz de mudar aqui dentro de mim, o meu pensamento, o que eu passo a viver, o que eu passo a consumir a cada dia. Não é o meu exterior que vai dizer quem eu sou, mas sim o meu interior. Não é a minha aparência, não é o que as pessoas veem de mim, não é o que elas dizem que eu sou, mas o que Deus sabe ao meu respeito, o que Deus mostra para que eu seja. Eu não tenho que estar usando máscara, eu não tenho que estar me escondendo por trás de uma forma que eu não sou. Eu tenho que demonstrar para o mundo aquilo que eu realmente sou. Eu tenho que mostrar para o mundo o amor, a essência do amor. Porque se as pessoas elas conhecessem o amor, se as pessoas elas amassem da forma que Deus nos ensinou, o mundo hoje não estaria presenciando essas maldades que nós encontramos. O povo, a humanidade, ela não estaria entregue aos desejos carnais da forma que está se entregando. Porque o amor ele reina dentro de nós. E quando nós colocamos o amor para fora, é dessa forma. Deus ele reconhece o esforço de cada um de nós. Deus ele passa a colocar a proteção dele sobre nós. Por mais que a violência esteja lá fora, se eu estiver firme nos pés do Senhor, ele vai colocar sobre mim a proteção do Salmo 91, verso 7, que diz o seguinte: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Então, irmão, é dessa forma. Para terminar, eu gostaria de orar por você, pedir para que Deus te abençoasse, pedir para que Deus te exaltasse, porque Ele é a única esperança que há no mundo, é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós temos que estar preparados, mas até lá o povo de Deus tem essa missão de levar a palavra dele em qualquer lugar que seja, ou dentro das igrejas ou lá fora nas ruas. Espero que Deus te abençoe, espero que o Senhor Jesus te conduza ao caminho certo. Oremos. Amado Deus, neste momento eu entro mais uma vez em tua presença para te pedir, Senhor, proteção sobre teus servos. Senhor Jesus, conduz o teu povo assim como tu fez nos dias de Noé. Conduz o teu povo assim como tu fez nos dias de Moisés. Conduz o teu povo assim como tu fez quando tu passares por essa terra, Senhor Jesus. Prepara teu povo, prepara teus servos para a tua volta, para a tua glória, para que nós tenhamos a missão de levar a tua palavra, de libertar as almas que estão perdidas. E assim o Senhor Jesus nos conduz à salvação, nos conduz à vida eterna. Senhor, eu te apresento a minha família, Senhor Jesus. Tu sabes das nossas necessidades, Senhor. Eu não preciso falar porque tu conheces o meu coração. Te apresento a cada um desses irmãos que estão ouvindo essa oração, Senhor. Visita cada um deles em seus lares. Realize seu desejo, Senhor Jesus, mas põe no coração deles o desejo maior, que é o de te servir, que é o de te adorar, que é o de viver segundo a tua palavra, Senhor Jesus. Protege a cada um deles do mal que há lá fora, Deus. Assim eu te peço e te agradeço.
Amém. E graças a Deus. Obrigado a todos pela atenção. Se você quer que essa palavra chegue a mais pessoas, fique à vontade para compartilhar, fique à vontade para comentar, fique à vontade para fazer da forma que Deus tocar seu coração. Mas a partir de hoje, faça dessa forma. Não viva da forma que você está vivendo, mas viva da forma que o Senhor Jesus nos ensinou. Tenham todos um bom dia. Amém. Pai do Senhor. Graças a Deus. Bom dia, irmãos.